Nós vamos ver agora a programação do método da posição falsa, né? E nós vamos ver que é muito semelhante ao método da bisseção. Na verdade, essencialmente é a mesma coisa, com uma pequena modificação. Mas eu vou aproveitar, então, esse vídeo para relembrar algumas coisas, porque como são coisas novas, eu vou retomar aqui, tá? Então, mais ou menos, é quase que uma repetição do outro vídeo, nessa primeira parte, depois é um pouquinho diferente, mas também é muito parecido. Então, eu estou aqui com essa... colocando, como eu vou trabalhar com números pequenos, né? Eu vou trabalhar com format long, né? Para exibir com 14 casas decimais. E aqui tem uma novidade que a gente viu no vídeo da bisseção, na verdade é até a mesma função, onde a gente está declarando como a gente está mostrando como a gente declara uma função especial no Octave. Isso aí, esse tipo de declaração, esse tipo de estrutura tem vários nomes em várias linguagens diferentes. Em Octave é chamado handler, tá? Ou seja, alguma coisa que guarda uma função. Então o que ele está fazendo? Ele está dizendo que o f, tá certo? É uma função de x, esse arroba, com esse entre parênteses aqui de x, diz que esse cara que está do lado esquerdo, o f, vai ser uma função de x. E aqui eu digo que função de x vai ser essa. No caso, é um polinômio de quinto grau. Tá certo? Então, essa estrutura aqui é uma estrutura especial para se construir uma função. Tá? E nosso interesse em construir essa estrutura especial é para poder passar essa função como parâmetro de uma outra função. Tá certo? Então, essa é a maneira correta de fazer isso. Eu podia fazer uma maneira um pouquinho diferente, mas acho que essa maneira aqui é mais interessante. Tá? É mais interessante. Mais ilustrativa do que eu estou fazendo. Tá? Então, eu tenho aqui 3 partes. Né? Eu tenho o nome da função, eu tenho os parâmetros que essa função vai ter, ou seja, as variáveis dessa função, podia ter 2, 3, 4 variáveis, eu só tenho uma variável, e aqui eu tenho o que essa função faz. Mas essa função ela é um polinômio de quinto grau. Tudo bem? Aqui eu tenho os elementos A e B do intervalo onde eu vou buscar a raiz. Eu defini esse intervalo aqui, porque anteriormente eu dei uma olhada no gráfico dessa função aqui, tá certo? E vi que entre esses dois valores tem uma raiz, eu não sei exatamente, eu não consigo, o software que eu usei para isso é um software gráfico, eu não consegui melhor acurácia, foi isso o máximo que eu consegui, então eu vou partir disso aqui, tá? Vendo só o software gráfico, eu não consegui melhorar a informação. Então eu sei que está aqui no meio, eu sei que está nessas duas, por isso que eu vou botar aqui, e também sei que o f de A é menor do que zero e o f de B é maior do que zero. Então, e é um polinômio, uma função contínua, então eu tenho todas as condições para usar o método da falsa posição, ou podia ser também o método da bisseção. Tá legal? E aqui, finalmente, eu defino a tolerância, que vai me dizer qual o erro que eu estou aceitando. Tem vários tipos de erro, nós vamos trabalhar com erro dado pelo tamanho da imagem, né, da aproximação. Se o tamanho da imagem, né, for pequenininho em absoluto, eu paro de fazer as iterações. Tudo bem? Então é isso aqui. Já de cara eu vou rodar esse método aqui. Eu vou rodar a falsa posição. Falsa posição. Aula. Vou rodar para ver a saída dele, tá? Tá. Eu fiz besteira. É o principal. Rodei errado. Principal. F pós aula. Tá, beleza. Rodei aqui. Esse é o nome, é o principal, é o nome é o nome do arquivo que eu estou fazendo, é o principal, não é o falsa pós. Falsa pós é a função, por isso que deu errado. Bom,
Mas foi bom para ver que deu errado. Então, aqui o que ele fez? Ele exibiu a função, né? Colocou o intervalo, tá certo? E só que aqui ele botou intervalo 0 até B. Tá? Não tem problema. É porque eu não tinha salvo aqui. Botou o intervalo de A até B, com a tolerância, né, de 10 a menos 6. Olha aqui o que ele fez. Ele fez duas iterações e chegou nessa aproximação aqui. Vamos ver quanto é que está essa aproximação. Tá? Só para conferir. F de C, tá aqui, ó. É um número bem pequenininho, né? O valor absoluto dele já tinha sido dado aqui. Esse cara aqui é menor do que o 10 a menos 6 que eu tinha definido como parada, né? Então, o valor absoluto desse camarada aqui é menor do que 10 a menos 6, por isso que ele fez duas iterações. Vamos fazer agora, deixa eu salvar aqui, deixa eu rodar com falsa posição, com aquele intervalo, tá? Olha só, agora sim. Agora o A e B, tá vendo? O A e B. A e B, olha o que aconteceu. Ele rodou em uma iteração. Em uma iteração ele já chegou lá. Ele já só precisou fazer uma vez, tá certo? Isso é muito interessante, né? Porque ele tinha vários números certos. Esse aqui, ele chegou, tá certo? Ele já está 10 a menos 8. Realmente, é muito, muito pequenininho. Tá? Só para vocês darem uma olhada, se eu botar aqui 10 a menos 12, ou seja, botar menor ainda a tolerância, tem que ser bem pequenininho, vou salvar e vou rodar outra vez. Olha o que acontece. Agora fiz em 3 iterações. Já na terceira iteração, ele estava com 10 a menos 15 de erro. É muito, muito rápido, né? É muito legal. Bem mais rápido do que a obsessão. Geralmente, o falsa posição é bem mais rápido do que a obsessão, por uma razão muito simples. Ele leva em consideração informações da função, enquanto a obsessão só leva a informação da redução do intervalo de busca. O falsa posição, além de reduzir o intervalo de busca, ele também usa informações da função para traçar o segmento de reta, unindo os dois pontos. Né? Bom, então, é só para a gente ver isso, mas vamos ver como é que está lá essa função, a falsa Paulo. Né? Então, repara, vamos lembrar aqui. É exatamente como eu chamo, tem 3 elementos de saída, 3 parâmetros de saída e 4 parâmetros de entrada. Tá? E é igualzinho, só que aqui eu boto function. Olha como eu chamei. Quando eu chamei, CNI, falsa, blá, 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 todo mundo aqui, tá certo? Aqui é a mesma coisa, só que eu boto function na frente, só isso. Aqui, eu estou inicializando os parâmetros de devolução, tá certo? Estou devolvendo aqui, então já inicializo, já boto. Para não me esquecer de fazer isso. E aqui eu entro quer dizer, não é mais novidade, que a gente viu na aula passada, mas é recente o uso, esse laço aqui com while. Ou seja, é uma repetição em que eu vou da linha 5 até a linha 17, while, end while. Como é que eu faço essa repetição? Eu testo se o erro, enquanto o erro for maior que a tolerância, eu vou fazendo o que está entre o while e end while. Quando o erro for menor ou igual, eu paro. Tá certo? E saio para a linha 18. Então, a primeira coisa aqui, repara, né? E aqui, na verdade, é a única diferença que tem com a obsessão. Eu calculo C de maneira diferente. Na obsessão, eu calculava com uma média aritmética. Aqui não. Aqui eu calculo com aquele C que está no segmento que liga o ponto FA a FA, BFB, esse segmento, a interseção dele com o eixo horizontal, o eixo das abscissas. Tá? Então, o C, a gente viu isso aí no outro vídeo, como é que a gente calcula isso, então é só aplicar essa fórmula e depois os testes. Bom, os testes são os testes exatamente idênticos ao que fizemos para a obsessão. Primeiro a gente vê se esse produto aqui é menor do que zero. Se for, significa que o F de A, que o F de C tem o mesmo sinal do B, que o F de B, então eu substituo o B pelo C. Se é o contrário, né,
esse cara for menor do que zero, significa que o f de C e o f de A têm o mesmo sinal, então eu substituo o A pelo C. E esse else aqui, como a gente viu na aula passada, é caso o f de C seja igual a zero. Se uma das duas não acontecer, como f de A e f de B são diferentes de zero, só vão acontecer, as duas não irão acontecer caso o f de C seja igual a zero. Tá certo? Então, aí eu parei. Né? Então, aqui eu tenho o erro, tá? Que é o f de C, né? Que é o valor absoluto do f de C, e aqui eu atualizo a iteração. Né? Porque sempre que eu entrei aqui, eu fiz uma iteração. Tá? Eu fiz uma iteração. Tá? Você repara que aqui debaixo, depois desse nn mais 1, que está sendo repetido aqui, eu saio do while, porque aqui eu achei já a raiz. Né? O C já é o bom, já está bom. Então eu dou um break, o break ele faz o quê? Ele para o while. Se ele para o while, eu não ia somar uma interação. Então tem que somar uma interação aqui. Tá certo? Quando ele sai desse while, é porque ele resolveu o problema. Tá certo? Se ele resolveu o problema, nessa condição aqui, ele vai até o erro conseguir ser pequenininho, ser menor do que a tolerância, eu boto aqui um info igual a 1, porque eu tenho certeza que ele vai resolver o problema. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, em certo sentido, dependendo da tolerância que você vai fazer, pode ser que você fique aqui muito tempo, mas numa primeira abordagem, isso aqui está muito bom, do jeito que a gente está vendo. Tá legal? Então vamos parar por agora. Só para lembrar, quer dizer, eu estou trazendo aqui de volta o C, o N e o info. Né? Quer dizer, o C é a raiz, o N é o número de iterações, e o info é se ele fez certo ou não fez. Tá? Então aqui a gente pode parar e depois a gente vai tratar de outros assuntos no próximo vídeo, que vai ser a parte mais teórica.